Olá, irmãos, aqui é Ronaldo Costa para o canal Vida no Espírito Santo. E o nosso assunto de hoje é os efeitos do dom de línguas em nossas vidas. Incendei a minha alma, incendei a minha alma, incendei a minha alma. Muito bem, irmãos, esse é o terceiro vídeo que tem esse tema envolto do dom das línguas, né? Nós temos o vídeo Dom das Línguas, onde a gente vai falar sobre o conceito desse dom, né? Como é que ele atua em nós, como é que nós podemos nos abrir a ele e quando não é dom de línguas, né? Também temos o vídeo, o primeiro vídeo que nós vamos falar sobre a nossa fraqueza, né? O Espírito Santo vem em auxílio às nossas fraquezas, com gemidos inefáveis. São dois vídeos que eu convido a você a ver para você se inteirar realmente desse assunto tão importante que é o carisma do dom das línguas, né? Até Raniero Cantalamessa, recentemente feito cardeal, nos diz assim: o Espírito Santo, através do dom das línguas, vem nos auxiliar, corrigindo toda a imperfeição que existe em nós pelo pecado, vem nos capacitar a orar, vem nos ensinar como pedir e o que devemos pedir. Veja, irmão, quando você vê esses vídeos que eu lhe falei, você vai perceber as fraquezas que existem em nós, toda a imperfeição que existe em nós por causa do pecado, por causa daquilo que acontece em nossas vidas, traumas. Veja esse vídeo para você compreender bem isso. Mas o Espírito Santo, quando ora em nós, quando ora em mim e você, ele vai corrigindo essa imperfeição. A oração em língua nós vai ficando cada vez mais uma oração que vai diretamente ao coração de Deus, porque o Espírito sim sabe o que deve se pedir, sabe o que deve orar, nós não. Assim vem nos dizer São Paulo lá no capítulo 8 ao Romano: nem sabemos o que devemos pedir, orar como convém, mas o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza. Raniero Cantalamessa vem dizer isso, que o dom das línguas nos capacita a orar de tal forma que vai aperfeiçoando, e ao longo do tempo essa oração vai produzindo inúmeros frutos na nossa vida espiritual. Quem já não orou para Deus algo que era contrário à vontade de Deus? Quem já não pediu alguma coisa aqui a colar? Pedindo assim: Deus, faz isso para mim, e depois você percebeu, cara, isso não era da vontade de Deus. Inúmeras situações, né? Nesse sentido, nos lembra o livro Carisma, olha só, lá na página 76. O dom das línguas opera em nosso espírito, preparando para conhecer a vontade de Deus e suas graças para nós. Eu estou aqui recordando, né, essa oração em língua que nos prepara para conhecer a vontade de Deus, recordando lá no segundo livro de Timóteo, no capítulo 4, quando São Paulo falava que o Espírito Santo me faz preparar, porque lá em Roma me aguarda perseguições, me aguarda muita coisa difícil. Inclusive foi lá em Roma que ele morreu. Olha só, o Espírito Santo também prepara a gente para os momentos mais árduos. O Espírito Santo nos prepara para sofrer bem e ficar fiel ao Senhor sem se afastar dele. Você vai perceber isso pela virtude sobrenatural da fortaleza. O Espírito Santo, através desse carisma, faz a gente estar em consonância com a vontade de Deus. É o dom das línguas, né? Quando estamos sob o dom das línguas, não entendemos o que nós estamos pronunciando. Não é para mim, não é para o irmão entender, é para Deus entender. Porque o próprio Espírito Santo, que é Deus, ora em direção a Deus Pai, essas palavras inefáveis, não é? Mas sentimos que algo aqui dentro nos toca profundamente. Quem está sob o carisma do Espírito Santo não entende aquilo que está sendo pronunciado, mas percebe que tem alguma coisa profunda acontecendo dentro do seu espírito. Ele percebe a luz entrando, ele percebe a força de Deus entrando dentro do seu espírito. São Paulo falava isso lá em Romanos 8:27, ele dizia assim: é Deus que sonda os corações, sabe o que deseja o Espírito. Olha só, Deus Pai conhece as nossas necessidades e o Espírito Santo está orando em nós, o Espírito Santo também conhece, e essa comunhão da Santíssima Trindade se faz presente dentro do nosso coração. E você, ao ser tomado pela essa oração em língua, esse carisma poderoso do Espírito Santo, você vai notando, as pessoas não vão ver isso,
Mas você aqui dentro sabe, está certo disso e percebe o seu espírito orando. É como se o seu espírito estivesse sendo trazido para próximo de uma luz, saindo lá das trevas onde reinava o pecado e vindo para a luz agora onde está Jesus, aonde está o Pai e o Espírito Santo, né? Nós confirmamos isso lá no livro Carisma, página 77. Sentimos que o nosso coração e o nosso espírito estão em oração. Sentimos que o mais profundo do nosso ser comunga de maneira especial com aquele que nos orou, aquele que nos criou e ao qual pertencemos. Era por isso que os santos não abandonavam os seus momentos de oração. Por quê? Porque eles oravam em línguas, porque eles oravam e o espírito deles estava em profunda comunhão com o Pai. No vídeo Presença de Inabitação Trinitária você vai saber do que nós estamos falando. Nós vamos estar falando daquilo que é a nossa maior vocação. A vocação está em comunhão com Deus, está chamados à santidade, porque Deus é santo e nós também fomos criados para isso. E para isso o Senhor nos enviou o Espírito, para que esse Espírito Santo realmente provoque em nós o homem novo e a natureza divina. Ao ver as virtudes, todas elas, se você passar aí para dar uma olhada nas virtudes, você vai percebendo que em grau heróico você vai se assemelhando a Jesus e a Deus. Exemplo, a virtude da caridade, que é a virtude de amar de forma incondicional. Nós somos tão limitados para amar assim. Normalmente nós temos segundas intenções no nosso amor. Mas ao Espírito Santo adentrar no nosso coração e orar em nós, ele vai nos aperfeiçoando e capacitando, e essas virtudes vão se elevando até chegar ao nível de grau heróico. E esse processo de orar e orar em línguas e deixar o Espírito Santo orar em nós, não é de forma alguma uma coisa assim estranha, esquisita e difícil. Pelo contrário, você vai perceber que é realmente uma presença de inabitação de Deus em sua vida, e Deus é amor, e de forma alguma isso vai deixar você triste, isso vai deixar você desanimado, de forma, vamos dizer, entristecida, nada, que pelo contrário você vai perceber a sua maior realização, e o mundo não pode lhe dar isso. Somente a presença de Deus, somente o Espírito Santo, estando em você por essa presença de inabitação. Monsenhor Jonas Abibes acrescenta assim, sabe? O dom das línguas revela o mundo sobrenatural. Quando oramos e cantamos em línguas, promovemos uma maravilhosa união entre o céu e entre a terra. Por Antônio Roio Marim dizia que a presença de inabitação ela é elevadíssima, é um grau de vocação que Deus nos chama, que nos transforma na natureza própria de Deus. Por que isso? Porque Deus, ao estar em comunhão conosco, Ele se torna a sua presença aqui de uma forma que nenhum outro lugar pode haver. Deus está presente na criação, Deus está presente no mar, Deus está presente em tudo, mas de maneira mais privilegiada Deus quer estar presente no nosso coração, essa presença de inabitação trinitária. São Paulo falava isso. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ou seja, Deus vem aqui morar no nosso coração, e a linguagem que há no céu, que é essa linguagem nos anjos, o Espírito Santo ora em nós. Então, obviamente, quando o Espírito Santo se apodera do nosso coração, o pecado tem que sair de vez. Onde a luz, as trevas se dissipam. Então, essa presença de inabitação que o Espírito Santo vai orando em nós, o céu se faz presente dentro de nós. Essa é a vida no Espírito Santo. Às vezes as pessoas falam aqui e acolá, vida no Espírito Santo, vida no Espírito Santo. A vida no Espírito Santo é quando o Espírito Santo realmente se apodera de você e até mesmo ora em você e provoca em você a sensação de estar no céu. Na virtude da esperança nós vamos falar disso. Quem está sobre a virtude da esperança deseja tanto o céu que já não teme mais a morte. E a oração em línguas vai provocando essas coisas. São os efeitos da oração em língua em nossas vidas.
E a oração em língua que nos leva a colher graças significativas, nos leva a viver a nossa verdadeira vocação, que é essa união com Deus. Irmão, você vai ficando mais forte, você vai ficando mais fiel a Deus, você vai ficando mais pessoa de oração. E as graças significativas são as mais diversas. Até mesmo os outros carismas, você pode servir aos outros irmãos na igreja e fora da igreja, sob essa ação do Espírito Santo, que não é de forma alguma tímida, mas de forma extraordinária. Essa é a vocação, é essa presença que Deus quer fazer em mim e em você. Isso é sobre esses efeitos e essas graças que São Paulo vai afirmar lá em 1 Coríntios 2,12. Ora, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, que nos dá a conhecer as graças que Deus nos prodigalizou, nos abençoou, nos cumulou. Essas graças que, olha, se nós começarmos a nos abrir, nós vamos assim, como aquela parábola que Jesus falou sobre a pessoa que achou um tesouro no campo e vendeu todos os seus bens para comprar aquele campo, porque lá tinha aquele tesouro. Jesus estava dizendo sobre isso, essa vida do Espírito Santo, que todo aquele que se abrir, principalmente você que é batizado, que recebeu o batismo, o Espírito Santo está em você. E essas graças que Deus nos prodigalizou se dá através do Espírito Santo, que quer orar em nós, que quer transformar o nosso interior na natureza divina pela presença de inabitação. É essa vocação que Deus lhe chama e que Deus me chama. É essa vocação que Deus inaugura pelo dom das línguas. E para reforçar ainda mais, você pode apanhar em 2 Pedro 1,4, lá vai estar escrito assim: por elas, essas graças, temos entrado nas posses das maiores e mais preciosas promessas, a fim de tornar-vos por este meio participantes da natureza divina, subtraindo-vos a corrupção que a concupiscência gerou no mundo. Em suma, meu irmão, por esse jeito de viver, por esse jeito de orar que se inicia na sua vida, vai se dar a vida no Espírito Santo, e essa vida no Espírito Santo proporcionará a você a natureza divina. Você vai se santificando pela ação do Espírito Santo, que ora em você continuamente, e esse Espírito Santo, que é um Espírito que tem os seus desejos contrários aos espíritos da carne, aos desejos da carne. Esse Espírito Santo vai fomentando em você o desejo de ser mais temeroso a Deus, o desejo de ser mais forte em Deus, o desejo de amar como Deus ama. E assim o Espírito Santo vai adentrando em todas as áreas da sua vida. E quando você se der conta, eis que você vai se tornando um homem novo, essa natureza divina que não mais se entrega à concupiscência do mundo e se deixa corromper pelaquilo que o mundo apregoa e oferece. Esse Deus, esse Espírito Santo está em mim e você para começar essa obra nova em nós. Enfim, irmãos, para aqueles que buscam o alto, a amizade com Deus, o dom das línguas não deve ser dispensado ou até mesmo ser considerado como desnecessário. Particularmente, no mínimo, devemos conhecê-lo e experimentá-lo. Após os seus efeitos, você aí então perceberá a sua riqueza. Você que tem uma reticência com dom das línguas, eu convido a você, é mais ou menos como aquela pessoa que não gosta de tal carro, mas de repente ele faz um test drive e depois ele percebe, meu Deus, que carro bom, e ele muda o conceito sobre aquilo. Como é necessário a você dar esse primeiro passo, derrubar esses preconceitos e experimentar esse carisma do Espírito Santo que mora em você, principalmente em você que é batizado. Nós queremos finalizar aqui com um Twitter que o Papa Francisco fez no dia 2 de dezembro desse ano. Dá uma olhada depois se você tem um Twitter. O Papa Francisco diz assim: a graça de Deus muda a vida, aceita-nos como somos, mas nunca nos deixa como somos. Tá vendo, irmão? Que Deus abençoe a gente, que Deus abençoe a nossa busca incessante pela vida no Espírito Santo. Antes de mais nada, se você gosta de assuntos como esse, eu convido você a me ajudar, a compartilhar esses vídeos, a se inscrever no nosso canal e enviar esses vídeos a todos os seus amigos e familiares, principalmente aqueles que você leva no coração.
Vamos finalizar aqui com a oração do Padre Marlon Munz para se abrir ao dom das línguas. Ora em mim, Espírito Santo, tu sabes melhor do que eu preciso. Pede por mim, como criancinha, com os sussurros e gemidos da minha alma, eu me abro a ti, Deus de amor. Amém? Aleluia. Irmão, fica com Deus. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo.